Hoje, doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Cassia? Muito bem, você? Tudo bom. Vamos falar sobre doenças reumáticas. E a gente sabe o quanto que essas doenças, a gente está aqui falando de uma forma geral, né? Trazem uma dor muito grande para essas pessoas, né? Incomoda muitas pessoas, né? É ruim você ter dor nas articulações, acordar com dor ou durante o dia ter dor, limita, perde qualidade de vida. A artrite, por exemplo, é extremamente dolorido, né? A artrite é uma dor na articulação, né? Um processo inflamatório. Isso incomoda, isso incapacita, perde qualidade de vida. A pessoa que está com aquela dor, ela não quer se mexer, ela quer ficar parada. E dependendo da doença, isso leva um tempo para tratar, ou às vezes não tem tratamento, você só controla a doença. Então precisa fazer um diagnóstico de acordo com o problema. E quanto mais cedo se faz esse diagnóstico, mais qualidade de vida essa pessoa tem, né? Sim, exatamente, porque essas doenças, elas têm umas características que elas podem deformar uma articulação. Então, quanto mais tempo a pessoa ficar com dor, com aquele processo inflamatório, mais tempo vai levar para tratar e pode, em alguns casos, levar a uma deformidade, às vezes, definitiva da articulação. Bom, a artrose, por exemplo. Então, tem a artrose tem as características, também. Mas são coisas diferentes. A artrose é o desgaste da articulação. Mas que também vai causando também é deformante, também né? é deformante. A artrose, na verdade, ela envelhece, a articulação envelhece, desgasta, pode ter os seus processos de artrite, que é o processo inflamatório, causa dor e às vezes é deformante também. Mas essas doenças, de uma forma geral, doenças reumáticas, elas têm um fundo também hereditário ou não? Normalmente, elas têm um fundo que a gente chama autoimune. O que é isso? É o organismo reagindo contra ele mesmo. Então, nós temos o nosso processo imunológico, que defende a gente contra as doenças, e às vezes, por um erro, o nosso organismo começa a atacar a gente mesmo. Tanto que elas não atacam só as articulações. As articulações é onde a gente vê, mas elas podem atacar o olho, o intestino, às vezes o coração, a depender da doença. O rim, a depender da doença. Vamos ver os nossos mitos e verdades, porque assim a gente vai desmistificando um monte de histórias, ó. Apenas idosos são acometidos por doenças reumáticas. Não. Na verdade, pode aparecer em qualquer faixa etária, artrite reumatoide, né? O reumatismo da criança, muitas vezes relacionado aos processos infecciosos da garganta, aparece numa idade muito precoce. Então pode aparecer mesmo muito jovem. Independente da faixa etária. Vamos ver mais uma? Quanto mais cálcio se toma durante a vida, mais protegido se está da osteoporose. Isso é um grande erro, né? As pessoas têm a tendência a tomar cálcio, se automedicarem com cálcio, e não é assim. Na verdade, o cálcio ele é importante, mas ele é rico nas dietas. Existe sim os pacientes que têm necessidade de uma suplementação de cálcio, mas aí você precisa ver como é que ela está, às vezes é de um determinado período. Então, a dieta normalmente, ela repõe o cálcio, mas não se deve comer cálcio em excesso, porque você tem o contrário. Ele pode se acumular no rim, formar um cálculo renal, na vesícula e às vezes nas paredes das artérias, endurecendo as artérias. Mas às vezes a pessoa pode ter um déficit de vitamina D, por exemplo. Sim, né? exatamente. Quer dizer, se alimenta direitinho com cálcio, mas o corpo não absorve porque não tem vitamina D, né? Exatamente. Muitas vezes porque não toma sol. É engraçado, nós que somos um país tropical, as pessoas às vezes não tomam sol. E aí não tem a transformação da vitamina D, você não aproveita esse cálcio no organismo. Vamos ver mais uma? As doenças reumáticas podem afetar os olhos. Eu volto e o Dr. Rogério Vidal vai dizer se é um mito ou uma verdade. Voltando com o Dr. Rogério Vidal, vamos ver aquele mito ou verdade? As doenças reumáticas podem afetar os olhos. Podem afetar. Pode, né? A depender de onde se formar essa reação do organismo, ele vai ser afetado. Então os olhos podem ser uma região afetada. Assim como qualquer órgão do corpo, né? Normalmente. É que existem algumas predileções, né? As articulações bastante atingidas, né? O intestino, o rim, como você falou, o olho também são regiões um pouco mais atingidas, a depender da doença. Vamos ver mais um mito ou verdade? O excesso de peso agrava os sintomas da artrose. Isso é meio óbvio, né? Porque sobrecarrega a articulação, independente da faixa etária, vai acabar tendo a dor articular. Aí tem a artrose, seguida da artrite, que é onde você tem a dor, o processo inflamatório. Você começou dizendo que essas doenças reumáticas têm aquela história da hereditariedade, mas a partir de uma doença autoimune. Quer dizer, eu tenho na família uma pessoa que pode ter lúpus.
que é uma doença autoimune. Então eu posso ter outras doenças também autoimunes diferentes, né? Mas normalmente você acaba tendo, né? O lúpus, quando a gente fala dessas doenças, né? Na verdade elas são a minoria. É que elas são bastante importantes. Mas uma pessoa que tem lúpus, a gente já procura nos outros familiares, principalmente membros próximos da família, a gente já procura fazer uma pesquisa para identificar, para já iniciar um processo de controle da doença. Mas aí a pessoa tem uma tendência maior a ter não só aquela doença autoimune, mas as outras também. Sim, né? Exatamente. O que a gente fala, né, é que existe uma falha genética. A gente não sabe exatamente aonde é isso, né, mas existe uma falha genética. E aí vai se procurar diminuir os sintomas ou até evitar que eles apareçam. Vamos ver mais um mito ou verdade? Quem tem artrite reumatoide não pode comer carne de porco. Não, é mito, né? É mito. Isso. Na verdade, as pessoas podem comer de tudo. Não existe, né, essa história, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A gente até fala assim, né, os pacientes, a gente opera, fala, doutor, agora não pode comer porco, não pode comer peixe. Não, isso não é verdade. O que existe é algumas doenças, como a gota, por exemplo, pacientes que se alimentam muito com excesso de carne, eles podem aumentar o ácido úrico e aí ter dor. Neste caso, pode acontecer, mas isso é controlado com medicações. É que eu até entendo porque muita gente pergunta isso, porque eu também eu li uma vez um estudo pela internet, aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, Sim. que dizia que a carne de porco, ela geneticamente, o porco é muito parecido com a gente. Sim, exatamente. Então, quer dizer, se a gente está com problema de doença autoimune e come a carne de porco, então o nosso corpo pode combater as células da carne de porco, mas depois pode combater a da gente também. Exatamente. Mas, na verdade, não existe um grande existe problema. isso, né? Não existe, né? O que a gente vê é isso. O paciente que tem a gota, em especial, pode estar relacionado. Mas isso a gente não vê. Carne de porco é muito saudável. Na verdade, é uma carne mais saudável até do que a própria carne de vaca que a gente come. O que conta é a hereditariedade, Exatamente, a genética, exatamente. né? Cada pessoa, né, tem um fator predisponente. Então você vê as pessoas que têm pressão alta, diabetes, Sim. miopia. A gente tem então, algo vulnerável, exatamente. né? O que eu falo é que é uma falha genética. Todo mundo tem a sua. E aí ela vai se manifestar naquele local. Mas o bom é quando a gente descobre qual é a nossa falha genética, antes que a doença já tenha causado algum problema Exatamente. sério e irreversível, né? Exatamente. Esta é a ideia da medicina de prevenção. Por isso que a gente tanto bate nessa história de fazer a prevenção. Sim, muito importante. Sabe que tem alguém na família que tem artrite, tem artrose, tem lúpus, vai atrás de saber se você Exatamente, também é interessante tem essa procurar, hereditariedade, para a né? gente inclusive poder ver qual é o parentesco, se é um parentesco próximo ou não, para ver se existe ou se não existe. Se não existir, ótimo, melhor. Se existir, paciência, nós vamos minimizar os sintomas. Que é o que a gente pode fazer, né? Vamos ver mais um? As crianças também podem ter doenças reumáticas. Nós já falamos isso, sim, né? Pode aparecer em qualquer faixa etária, a depender alguma, então tem artrite reumatoide juvenil, que esta é importante, a gente precisa tratar com precocidade, porque deforma a criança, tira a qualidade de vida de uma criança, às vezes pode levar, antigamente, hoje não tanto, mas antigamente a gente via crianças em cadeiras de rodas porque tinham problemas nos quadris, nos joelhos, nos cotovelos, nos braços, então hoje a coisa é mais desenvolvida, mas quem chegou a ver isso, via como era dramático essa situação para essas crianças. Mas hoje, gente, a medicina, se a gente falasse da diferença de 5 anos atrás para hoje, Muito. é outra medicina. E 5 anos passa rápido, hein? Sim, eu vejo, a gente vê pelo desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, assim, pacientes que a gente operou há 10 anos, hoje a gente fala assim, mudou muito. Os próprios pacientes percebem essa diferença e evolui muito rápido. É verdade. Vamos para algumas perguntas que surgiram. Vamos ver a primeira delas. Olha, Silvia Villanova, quais exames para detectar essa doença? Tenho dores constantes em todas as juntas. Existe algo natural que possa aliviar estas dores? Volto e o Dr. Rogério Vidal já vai responder para a gente. Voltando aqui com o Dr. Rogério Vidal, a Silvia pergunta o seguinte: quais exames são usados, são feitos para detectar essa doença? Tenho dores constantes em todas as juntas. Existe algo natural que possa aliviar essas dores? A resposta é aquela que a gente fala assim, procure o médico. Gente. Não tem exame, né? Não tem jeito não. Cada assim que você doença tem uma faça um característica. exame que mostre tudo, né? Não, cada doença tem uma característica. Então o médico vai examinar, vai ver, vai pedir alguns exames, sim, né? Tem algumas coisas básicas e a partir daí a gente vai fazer. Então existe uma gama, uma variedade de doenças muito grandes que dão dor. Até o estresse, por exemplo, a fibromialgia é uma dessas doenças que a gente não consegue nem detectar direito a causa, mas precisa ser avaliado pelo médico e aí a gente vai tratar. Agora, é importante lembrar, gente, que algo natural é sempre complicado da gente falar. Precisa tomar muito cuidado com as coisas naturais, né? Porque tem muita coisa que é natural e que faz mal. Sim, que é veneno.
Sim, exatamente. Tem veneno que é natural. Exatamente. Você vai lá, se extrai da planta. Não é? Ou do bichinho. Então não é porque é da planta, é do bichinho, que faz bem para a saúde da gente. Então, Silvia, vai no médico, faz os exames direitinho. O médico faz os exames, mas o importante é a conversa também, para saber o histórico da família. Então, precisa fazer uma pesquisa, né? A gente ver, olhar, conversar, sentir o paciente. Às vezes é um problema emocional. A falta de sono dá dor no paciente. Então, às vezes ela não tem doença nenhuma, simplesmente ela tem insônia. Aí você vai descobrir a causa da insônia, vai tratar e vai resolver os problemas. Pode ser uma coisa mais grave, um reumatismo, mas assim, precisa passar no médico para a gente poder identificar qual é o problema e tratar. Um beijo para você, viu, Silvia? Vamos ver mais uma? Meu pai tem 70 anos e sente muitas dores na planta dos pés. Foi diagnosticado com reumatismo. Pode ser isso, a dor intensa nos pés? Pergunta a Cleide. Pode. Também não pode? Reumatismo? Pode dar em tudo, né? Pode dar em toda a articulação, mas pode ser, mas não pode ser. Pode ser excesso de peso. Pode ser tanta coisa, né? Pode ser vascular. Então, também precisa passar no médico, né? E precisa ver o que acontece. Várias causas. Esse é o problema da automedicação. A história, né? Hoje, com o advento da internet, é muito fácil ir lá e pesquisar. Só que assim, o médico estuda, vê, se especializa para poder tratar. Não é você ir lá dar uma olhada em meia hora numa página da internet que você já sabe tudo. Não é assim. Nem os médicos sabem tudo. E pode ser que o pai dela tenha sido diagnosticado até com reumatismo, mas não necessariamente a dor na sola do pé, na planta do pé, seja da doença. Perfeito, né? pode ser um problema da coluna. Coisa, né? Exatamente, né? Pode ser outra doença também, viu, Cleide? Outro probleminha qualquer às vezes. Leva teu pai no ortopedista, leva pro médico, que ele vai saber direitinho, tá? Um beijo pra você. Vamos ver mais uma? Dora, tenho dor na perna com dormência nos dedos do pé, só do joelho para baixo. Pode ser tendinite ou é reumatismo? Também pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Pode ser, volta a falar, um problema vascular. No consultório a gente se atenta, né, por causa de fazer mais a área da coluna, ortopedia mais relacionada à coluna. Então a gente vai se atentar a problemas na coluna. Mas não é só isso. Então a gente sempre se preocupa, problemas na coluna e problemas vasculares. Primeira coisa. E a partir daí vai se investigar, vai ver o paciente, o jeito, a forma de pisar. Às vezes é uma solução tão simples, mas não pode ser uma consulta rápida, precisa ir lá, avaliar, tem que se pesquisar. Agora, gente, o que a gente não pode esquecer é quando se fala em dor, é algo muito pessoal. Também. Eu não sinto dor com facilidade, eu tenho uma resistência à dor, o que é terrível, porque quando eu sinto alguma dor, a situação já pode estar pior do que devia, então a gente tem que ficar atento. Então, dor, muitas vezes, é um sinal de tanta coisa, que você pode estar sobrecarregando, pode estar com excesso de peso, no caso dela, aqui com dormência nos dedos, como você falou, vascular, é tanta coisa, a dor é o sinal de alerta, né? Significa, é o seu alarme, significa que tem alguma coisa errada. O que a gente não sabe, até pode ser problema no alarme, mas precisa ser pesquisado. Então vai para o médico, viu, Dora? Vai no ortopedista, falar direitinho. Quer saber? Foi no ortopedista. Você fala, não sei, não gostei. Vai no outro. Vai no outro médico. Você fala para o médico, olha, doutor, eu vou ouvir uma segunda opinião. Isso não é problema. O médico isso não acha ruim. Não, muito pelo contrário. A gente gosta do paciente. O paciente se sente bem quando ele tem uma segunda opinião. E que às vezes você tem 3, 4 opiniões diferentes. Ela vai ter que escolher o médico que melhor lhe agradou. Também tem isso. Existe aquela empatia, aquela relação médico-paciente, paciente-médico. Isso é primordial exatamente, também, né? Que às vezes você não se dá bem. A gente vê com vários profissionais que a gente trabalha e a gente vê com os próprios pacientes. Tem pacientes que a gente se dá melhor, outros piores, e tem pacientes que não existe relacionamento. Então, precisa procurar, precisa haver uma segunda opinião. Está em dúvida? Vai procurar um direito do paciente. Sim. E, gente, não tenha medo e vergonha disso, não. Vou ter vergonha de falar isso para o médico. Vai, é da tua saúde que a gente está cuidando. Exatamente. E não é porque é médico que acerta sempre. Não, não é verdade? Claro que não. Nós erramos. Pois é. Nós somos humanos. Todos, né? Então... apesar de muitas pessoas acharem que a gente não pode errar, mas infelizmente não tem como, não existe. Quem que nunca erra? Não tem como. Não é Vamos ver mais uma? Beijo, Dora. A Linda Ferreira, muitas doenças reumáticas acometem os dedos. O uso constante do computador pode prejudicar? Então, o uso do computador, a gente está vendo, né, ele já não é mais tão novo, a gente vê uns casos aumentados de tendinite por causa do problema da velocidade. Pode aparecer esses processos inflamatórios, não doenças reumatológicas, mas pode aparecer sim. E aí a gente indica postura, fisioterapia, atividade física e vamos estudar o paciente para ver o que mais que a gente pode fazer para melhorar. Mas quer saber um negócio? Se o problema fosse só o computador, estava bom. A questão é tudo que a gente faz de repetição. Eu bordava, e bordava ponto cruz, eu ficava horas sentada bordando. E esse dedinho ficava alto.
porque a gente borda com a mão assim fechada, não dá. Esse dedinho fica alto. De repente, os 2 dedos, você não consegue nem mexer direito, porque eles travam. Então, quer dizer, tudo que a gente faz de repetição, a gente tem que, a cada hora, né, para 15 minutos, faz um alongamento, estica direitinho, dá uma voltinha, para o corpo circular o sangue, né? Exatamente isso que faz. Vamos ver mais um? Beijinho, viu, linda? Vamos ver mais uma. Roberta Santo. Ouvi falar que a artrite reumatoide pode trazer sérias complicações aos pulmões. Isso é verdade? Pode porque depende até das medicações que são usadas para o tratamento da artrite reumatoide, pode afetar as vias aéreas, então pode sim. É que como existe uma doença autoimune, e as doenças autoimunes também estão relacionadas com rinite, a bronquite, então pode também estar relacionado com esse tipo de processo. Que normalmente você vê a rinite, a bronquite, né, que a broncoalveolite que a gente vê, também é um processo imune. E também pode estar relacionado com artrite reumatoide ou dores nas articulações, não necessariamente artrite. Então é um conjunto, né, que é o que nós chamamos de síndrome. Então são vários sintomas, né, numa mesma doença. Por isso que você tem que buscar um médico que faça seu diagnóstico. Exatamente. Não adianta você falar assim, minha mãe tem, então ela começou com essas dores, eu tenho a mesma coisa. Pode ser que pelo menos a dor pareça ser igual, mas o problema pode ser outro, né? Pode não ser. Então busque a ajuda de um médico, isso vai ser, com certeza, muito mais bem assistido e melhor do que isso. Vai ter um diagnóstico correto e siga direitinho a orientação do seu médico, isso é primordial. Vou passar os contatos do Dr. Rogério Vidal, ele que é ortopedista, acessa o site, tem umas matérias bem legais e os contatos dele todos você pega lá, rogeriovidal.com.br, www.rogeriovidal.com.br. Obrigada, se a gente não se vê até o final do ano, a você também, muita paz, muita saúde. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até.